Oi, meu nome é Elisa, eu sou terapeuta, psicanalista e escritora. E hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre uma coisa que eu trago muito aqui no canal, que é sobre meditação. Mas fica aí, não sai daí, porque assim, ó, eu quero te contar o que acontece no teu dia a dia, na tua personalidade, se tu começar a fazer meditação. Então vem comigo porque tá bem interessante. Quando eu fiz aquela jornada de meditação aqui com vocês no canal, acho que eu contei pra vocês ali que eu tinha dado uma parada, que nem sempre eu tinha tempo pra meditar, né. É claro que a gente acha tempo, tá, porque assim, ó, tu pode meditar por 5 minutos, que já tá ótimo. Antes de dormir, quando tu acorda, aqueles 5 minutos que tu fica mais ali na cama, tu pode meditar. Então, a gente arruma desculpa às vezes pra não fazer as coisas, né, e eu estava fazendo isso. Bem, eu estava trabalhando, tentando gravar, tentando escrever um livro, fazendo meu TCC, então eu estava ficando bem doida. Eu acho que se eu tivesse logo já introduzido meditação, eu teria ficado mais calma. Só que acontece, né? Nós somos humanos e acabamos fazendo umas coisinhas meio erradas às vezes, e a gente vem e tenta ajudar as pessoas, mas a gente acaba não se ajudando, né. Só que assim, desde aquele dia, eu comecei a tomar como rotina novamente a meditação, o que me ajudou a terminar meu TCC e fazer com muito mais calma, muito mais tranquilidade, me ajudou a finalizar o ano, estou finalmente formada e a formatura vai ser em maio, e o diploma tá a caminho já tá tudo certo, então, ufa, né, agora rumo à pós-graduação. Então assim, eu comecei a meditar novamente, introduzir a meditação, fui fazendo aos pouquinhos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, sabe. Mindfulness, meditação guiada, como tu achar melhor. Aí, eu tinha uma coisa muito importante pra fazer essa semana, que era conversar um assunto muito sério com alguém. E, apesar de parecer que eu sou uma pessoa muito calma, eu não sou. E às vezes eu me estresso, assim, e eu tenho que ter muito cuidado. Muitas vezes quando eu tô numa discussão, assim, eu procuro ter muito cuidado com o que eu vou falar. E às vezes eu até prefiro dizer pra pessoa assim: "Hoje eu não vou falar sobre isso, amanhã a gente conversa. Amanhã, tal hora, tal momento a gente conversa". Por quê? Porque aí eu não vou jogar na pessoa, muitas vezes até coisa que ela não merece, sabe? Um estresse, uma raiva minha, porque às vezes nem sempre o outro fez tudo aquilo que a gente vê que ele fez. Às vezes a gente tá com muita raiva acumulada, muita coisa, a gente acumula tudo e às vezes escolhe um Cristo pra descontar, sabe. Acontece muito isso. E aí, eu prefiro dizer pra pessoa: "Não, hoje eu não vou conversar. Amanhã, tal hora a gente conversa". Eu lembro que eu aprendi isso com o Saulo Calderon. E eu achei muito interessante. Faz muitos anos, muitos, muitos anos que eu escuto o Saulo. Ele foi, assim, uma das pessoas mais importantes, eu acho, quando eu fiquei 3 anos em Portugal. Ele foi a minha companhia, sem ele saber, e ele foi a pessoa, assim, que eu mais ouvia o tempo todo. Eu saía caminhar, eu estava ouvindo Saulo, em casa eu estava ouvindo Saulo, eu pegava um ônibus, eu estava ouvindo Saulo, então eu estava sempre ouvindo Saulo. Foi ali que eu aprendi muita, muita coisa sobre energia, espiritualidade, mas eu também aprendi a ser uma pessoa melhor, porque isso aí eu aprendi com o Saulo, há muito tempo, que ele disse assim que quando tinha uma discussão, ele preferia se afastar, pensar no que aconteceu para depois conversar com a pessoa. Se acalmar, pensar no que aconteceu e depois conversar. E isso não por ele. Na época, no vídeo, eu lembro que ele disse até para a pessoa poder se acalmar um pouco, porque às vezes a pessoa também vem com aquela energia assim, quer brigar e coisa, e depois que passou, às vezes tu até pensa que muita coisa é bobagem, né? Então eu faço muito isso. Aí, o que acontece? Eu estava
com a meditação em dia. Tô com a meditação em dia, pode falar, pode conversar, que eu não vou brigar. Eu vou ouvir, vou analisar a situação e vou ver aonde isso vai dar, sabe? Então, assim, gente, meditação em dia, análise em dia, tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra... Pode vir assim, ó, uma pessoa estressadíssima na tua frente, querer brigar contigo, enfiar o dedo na tua cara, que tu vai pensar assim, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Essa raiva toda diz muito mais sobre ela. Aí tu vai olhar pra pessoa e dizer, não, hoje eu não vou conversar contigo, amanhã a gente conversa. Hoje não, porque tu não tá num nível pra conversa. Então vira as costas e sai. Isso é uma pessoa madura, com meditação em dia, com análise em dia, uma pessoa com maturidade, sabe? Eu sou uma pessoa que já fui bem mais irritada. Então, se eu não tô com a minha análise em dia, com a minha meditaçãozinha em dia, que não é coisa boba, não é. Gente, o quanto isso acalma teu cérebro e te evolui é incrível. Porque tu já parou pra pensar quanta informação nós temos durante o dia? Gente, é o tempo todo. São pessoas falando. É Instagram, é TikTok, é YouTube, é TV, é uma notícia aqui, uma notícia ali, é no trabalho, muita gente falando contigo, é tu no WhatsApp ali durante o dia conversando com outras pessoas. Olha quanta informação na nossa cabeça. O nosso cérebro precisa de um descansinho, precisa de uma pausa. E assim, ó, não pensa que, mas eu não consigo ficar sem pensar, porque meditação não é ficar sem pensar. Não é, tu não precisa ficar sem pensar e tu não vai, até porque se tu parar de pensar é porque tu já não tá mais vivo, né? É porque já foi, aquele corpo físico, ele já era. Meditação vai fazer com que tu pense mais fluido. Na hora da meditação, eu lembro que a minha mestre Reiki, ela sempre falava assim, ó, a meditação, ela funciona para os pensamentos como um rio. O rio, ele vai fluindo a água, né? E às vezes vão ter pedrinhas, vão ter coisas no caminho. Esses são os pensamentos. Tu não vai tirar todas as pedras do caminho. Tu vai, passei por uma pedrinha, mas a água continua fluindo. Só que ela dá uma desviada. Passei por outra pedra. Continua fluindo, dá uma desviada. E é isso que tu vai fazer no teu pensamento. Tu vai continuar fluindo, entendeu? Tu vai pensar, só que vai pensar com mais calma. Não aquele turbilhão do dia a dia. Porque depois eu vou chegar em casa, vou fazer tal coisa. Porque não sei o que, daí já olha o telefone. Aí já olha os vídeos curtos lá que te mandaram. Aí já conversa com alguém, daí já pega ônibus, já tem um monte de gente. A cabeça vai precisar de uma pausa. Você precisa de uma pausa, você precisa recarregar, você precisa acalmar um pouco os seus pensamentos. Isso vai te ajudar a ter mais clareza mental, vai te ajudar a ser uma pessoa mais centrada. E um vídeo que eu vou fazer ainda, que eu acho importante, agora eu fiquei pensando aqui falando sobre isso, é sobre a gente ser cada vez melhor, mais pra gente, sabe? É sobre a gente saber se autoanalisar. Isso aí é um nível master de maturidade emocional. Tu saber às vezes que um ranço, né, como chamam, que tu tem de alguém, diz mais sobre você do que sobre aquela pessoa, sabe? É tu ter cuidado com o que tu diz, com o que tu vai ouvir, o que tu vai fazer com o que falaram de você, se tu vai levar pra ti, se vale a pena levar aquilo ali pra ti, daqui a pouco não vale. É tu saber selecionar o que vai ser teu e o que não é teu, o que é do outro, o que tem que ficar com ele. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso.
Por hoje eu só te indico o quê? Meditação. Aqui no canal tem meditações boas, mais assim, curtas. Se não quer ficar muito tempo, coloca um fonezinho. Ai, mas eu não consigo sentar, não sei o que. Deita, então. Deita, coloca o fonezinho. Respira fundo, relaxa. E fica escutando ali uma meditação guiada. Uma mindfulness, que é muito, muito bom. E tu vai ver como no começo pode ser que tu faça uns 3 dias e diga, ai, não mudou nada. Mas faça. Torne isso um hábito. Porque é um hábito que vai te evoluir. Que vai mudar tua vida. Vai mudar a forma como tu vê as coisas. A forma como tu te percebe. Tu vai conseguir te perceber mais. Então, medita. Tranquiliza essa mente um pouco. Para de encher essa mente de um monte de coisa e não limpar ela. E por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com alguma coisa. E eu vou trazer mais meditações aqui, eu prometo. Beijo.